Olá, estamos aqui de novo, explorando mais uma vez o tema da medicina psicossomática, apresentando os principais cientistas médicos que escrevem sobre isso de uma forma razoavelmente simples de entender. Então, o nosso corpo é como se ele fosse a máquina, a nossa mente seria a parte do computador, né? A parte do sistema operacional, onde é que nós temos os programas e os aplicativos e os vírus também. Então, o programa básico mantém assim a vida de sobrevivência. Um programa mais avançado vai aos poucos construindo. Então, como esse é o nosso meio de sobrevivência, de existir, então, nesse sentido, é importante que a gente compreenda o funcionamento de todas essas partes. Isso não é tão complicado. Então, eu falei sobre o livro interessante do Dr. Deepak Chopra, que é um médico indiano radicado há muitos anos nos Estados Unidos, desde os anos 90 e poucos. Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira. Ele tem outros livros. Ele tem esse livro aqui que é muito interessante, O Poder da Mente, a Cura Quântica. O poder da mente e da consciência na busca da saúde integral. Bom, a saúde integral, ela vai depender da gente voltar para o consumo natural de todas as coisas, da alimentação e dos processos que o corpo precisa, de exercício, isso de acordo com cada pessoa, que as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes em seu metabolismo, em suas necessidades, de acordo com os seus temperamentos. E esse temperamento não tem a ver assim com a parte que se fala da pessoa calma, uma pessoa mais agitada, não é isso. Temperamento é de acordo com a parte que é o domínio daquela pessoa, daquele corpo. Tem pessoa que tem a parte do cérebro mais desenvolvida, tem a pessoa que tem a parte dos músculos mais desenvolvida, outro tem a parte dos tecidos mais desenvolvida. Então, a alimentação e toda a vida desse corpo depende de compreender as suas necessidades e também aquilo que deve ser evitado. Existe, então, todo um programa que mantém esse corpo num estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio, ele é desenvolvido, que a gente chama de equilíbrio homeostático, que é para manter temperatura, a frequência cardíaca, a respiração, a parte de toda essa parte que mantém o equilíbrio, que vai depender, no caso, do sono. Temperatura, fome, sede, a respiração e tudo mais, e mais a frequência cardíaca, que é a parte responsável pela circulação. Então, é fundamental que a pessoa compreenda que esse sistema todo, o corpo, ele tem uma inteligência. Nós vamos conversar sobre isso hoje, porque é o que ele fala sobre o poder da mente, da consciência na busca da saúde integral. Esse livro, e tanto o outro, como os outros que eu tenho mostrado, eles são encontrados na Amazon, ou na estante virtual, que hoje é uma empresa só, né? A preço muito barato, porque foi muito lido e as pessoas leram e
entregar o livro lá para o sebo e tal, ou no caso o sebo virtual, né? Então, aquele livro tão importante que é Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira, eu encontrei ele a R$ 10. Vai ficar mais caro o frete, cerca de R$ 12 se eles cobrarem o frete. Esse outro aqui, a cura quântica, é a mesma coisa. Mas o que é quântico? Quântico é a relação uníssona no tempo presente de tudo. Tudo existe naquele tempo. Então, tudo isso é quântico. Quânticos são as possibilidades totais. Uma ideia interessante do poder quântico é passado naquela série Star Wars, onde os Jedi, ou então nos filmes do Senhor dos Anéis, onde os elfos têm aquele poder da mente. Então, tem a mente variada, aquela que trabalha, aquela que luta, e tem a mente daquela que tem condições de fazer uma dedução das coisas pela uma sensibilidade. Então, ele já tem assim condição de colocar aplicativos sofisticados, como hoje, por exemplo, a questão da inteligência emocional. Ou melhor, a inteligência emocional já é de 1990, né? Em substituição à inteligência cognitiva. A inteligência artificial que eu estou querendo dizer hoje, que as pessoas então começam a dominar, que na realidade é como se fosse um enorme cérebro com todas as informações que podem ser conectadas e deduzidas, né? Daí eles fazem uma série de filmes. Quando, por exemplo, a Disney comprou o material do George Lucas, da série Guerra nas Estrelas, ela começou a produzir a história dos personagens. E a história dos personagens mostra a jornada. Nós temos a nossa própria jornada. Cada um tem a sua própria jornada. E essa jornada que passa na mente, que são duas mentes, uma da parte cognitiva que funciona agora, como eu estou falando para vocês, e a outra parte que é disruptiva, que não tem razão, não tem lógica, que é o material dos sonhos. Essa mesma mente disruptiva, que é a mente do inconsciente, que é imensa, muito maior do que a mente consciente, ela é responsável pelas artes, pelos inventos, pelos desenvolvimentos científicos, que vai aos poucos sendo absorvido pela consciência geral, e então o comportamento vai mudando. Aonde que você coloca a sua consciência é que você vai obter as suas escolhas. As suas escolhas dependem da quantidade de consciência que você tem. Então o corpo tem uma consciência. E aí você poderia conversar com essa consciência do corpo. Isso, a princípio, parece uma coisa absurda, mas eu vou dar para vocês aqui, por exemplo, um exercício. Você procura um lugar tranquilo, pode ser na sua casa, pode ser num parque, e você respira umas 3 vezes profundamente e fecha os olhos e imagina que você está caminhando por uma alameda tranquila, num sol ameno, e de repente aquela alameda, aquele caminho assim, você vai observando as árvores, as aves, os pássaros, ele vai dar na frente assim de uma casa grande, que você sobe assim as escadas, a porta está entreaberta e você entra naquela casa e entra-se numa sala grande, vazia, toda branca, não é? E você custa um pouco para poder acostumar os seus olhos e de repente você fala, interessante, eu nunca pensei que esse lugar, para que serve uma sala dessa vazia, assim, toda branca? Você então começa a olhar o que tem naquela sala. E aí você descobre que tem uma porta que tem escrito em cima, mistérios.
você fica curioso ou curiosa e você pega e empurra aquela porta, ela está entreaberta, e você então vê uma fábrica enorme, com várias seções, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo alguma coisa, eles com uniforme diferente, grupos diferentes, de pequenos seres que estão ali envolvidos naquele trabalho. E aí você fica pensando, poxa, o que é isso? O que pode ser isso? O que significa isso? Que mistério é esse? E aí você, de repente, se dá conta que tem um homenzinho pequenininho perto de você, assim, bem pequenininho, e ele fala, pessoal, o chefe veio nos visitar. Você fala, chefe? Chefe? E ele fala, o senhor é o nosso chefe, nós trabalhamos para o senhor. Mas como assim? Bom, quem é você? Ele falou assim, eu sou uma célula do seu cérebro. Eu é que divido o trabalho, eu é que divido o tempo, eu é que aviso o organismo o que está precisando, se precisa de água, se precisa de comida, se precisa de sono. E o homem começa a pensar naquilo, você começa a pensar naquilo. E eles cuidam, cada um ali cuida de uma parte. E você fica pensando, engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Que isso tudo era uma coisa viva. E de repente você fala, bom, mas e quando chega uma coisa que vocês não gostam? Ele falou, aí dá trabalho pra gente. Porque tem uma parte nossa que eles são agressivos, né? Eles agem para poder destruir aquilo que não presta. Aí você pensa, pô, eu já ouvi falar nessas células, que a gente chama de macrófagos, que são os glóbulos brancos, né? Que quando eles proliferam muito, eles dão a leucemia, por exemplo, que a pessoa vai e tem que trocar onde é que o sangue é formado, nas medulas e tal, né? Então você começa a associar as coisas, como é que a ciência já começa a descobrir aquilo. E você fica pensando, às vezes, que você comeu o que não devia, bebeu o que não devia, o que você joga para dentro. Aí você fala assim, poxa, mas e a pessoa que fuma? Que coisa horrível. Você vê o pessoal do pulmão assim, sabe? Eles inflam e diminuem, e todos aqueles tecidos, e aí o sangue passa por aquelas pequenas veias, aqueles vasos, e tira toda a sujeira que tem no sangue, sai pela respiração, e eles colocam novamente ali, aquele sangue limpo corre o corpo todo. E você fica pensando, puxa vida, quem foi que criou isso tão bem criado, que funciona desse jeito, tão bem feito? Como é que é possível uma coisa tão bem feita assim? Funcionando perfeitamente, cada um nas suas atividades, tudo em sincronia perfeita, no tempo perfeito. Você sempre usou isso e nunca pensou que isso dependia do seu equilíbrio, da sua alegria, de evitar as emoções tóxicas, para que esses macrófagos, essas células assassinas, não invadissem o seu sistema, o seu corpo, criando as doenças feridas, inclusive as doenças autoimunes, porque essas sim, elas querem destruir o organismo, sabe por quê? Porque você acha que você não é acolhido, que você não vale nada, que você não tem autoestima. E aí você, em outros casos, você começa a cortar o seu corpo, você começa a pintar o seu corpo, a pendurar arame no seu corpo todo, sabe? A desenhar um monte de coisa, porque você não aceita como é que você é. Então, tudo isso é tudo inconsciente, não é uma análise que precisa da gente julgar a pessoa que faça isso. É só para a pessoa poder entender e ela saber como é que essa parte funciona. Além da questão que eu não falei do sistema homeostático, tem a temperatura. Porque o que acontece, por exemplo, quando algum vírus prolifera? Aí o corpo sobe a temperatura e dá a febre, você não pode passar de certo grau de febre. Aí você toma, então,
os antitérmicos. Então tem remédio para tudo. Mas só acontece que a medicina alopática, essa que a gente está nos hospitais, está nas clínicas, eles não só entendem do corpo, assim, para diminuir a febre, para poder combater o vírus, o antibiótico, que é uma agressão tremenda, por isso que você nem deve consumir aquilo daquele jeito, né? Assim de estômago vazio, porque eles são muito fortes, porque cada vez as bactérias vão ficando cada vez mais poderosas, porque elas têm que aprender a conviver com, com os antibióticos. Então, tudo isso que eu estou dizendo, qualquer pessoa pode entender para ela poder organizar a vida dela. Ok? Eu continuo numa outra hora.